Pai do Senhor, meus irmãos. Que bom este ambiente saudável, esse ambiente agradável, ambiente de culto, ambiente de adoração, da manifestação do poder de Deus. Ambiente de comunhão. Nós vamos ler, fazer uma meditação do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículos a partir do 13. Nós vamos fazer essa leitura. Depois nós vamos ler uma outra partezinha aqui em Apocalipse também, para a nossa meditação. Algumas coisas que já aconteceram aqui, já mudou a trajetória do meu pensamento a respeito da prédica dessa noite. Algumas palavras, algumas assertivas que foram colocadas aqui, já fez um atalho para aquilo que a pastora Delma tinha sentado, tinha meditado para pregar. Mas quando a gente veio para a casa do Senhor para cultuar e para meditar, para refletir, para pregar, por conta do Espírito Santo. Isto não anula a nossa obrigação, o nosso dever de debruçar sobre as Escrituras e delas tirar o nosso pensamento, tirar a nossa reflexão. Demais, daí em diante, é por conta do Espírito Santo. Nós não devemos absolutamente ficar preguiçosos ou ficar naquela, mas você que faz melhor do que eu, você que sabe mais do que eu, alguém às vezes, e acontece sempre, aí você, se você que é mais alto do que eu, sou o tamanho dela, você que é mais alto do que eu, deve deixar aqui para mim, deve para a escada, que já foi dito hoje aqui que não se deve subir cadeira em casa em lugar nenhum. Cadeira não é escada, cadeira é para sentar, não é para subir. Então tem que se pegar a escada para não se ter uma queda doméstica. Daí a queda doméstica, a partir de quem tem 3 anos de idade, é sério. Né? Ainda nessa semana o noticiário anunciou a morte prematura e trágica de um menino de 7 anos, que foi trepar, fechar o registro dele, sei lá o que, do chuveiro. Não tinha como alcançar, subiu na caixa acoplada do vaso sanitário, quebrou, foi atravessado pelas coisas. Rapaz, a nossa obrigação é tirar todos os perigos, possíveis perigos da nossa vista. E a gente precisa dar um exemplo para os nossos filhos. Estão de olhos sempre fitos em nós. Os nossos filhos, eles não se distraem da gente. Eles brincam, eles veem, eles jogam, eles veem televisão, escrevem para desenho, mas eles estão vendo a cada passo nosso. E as atitudes que a gente toma e as práticas que a gente faz, eles copiam, eles fazem. Então, nós às vezes somos péssimos exemplos. Temos que subir no armário, mas a gente pressa e o paciente pega a cadeira da minha frente. Então, tem que pegar a escada, tem que fazer todo o processo de segurança. Quando estiver no fogão e tiver um pano de prato próximo do fogão, tira o fogão de perto do pano de prato e fala: pano de prato não pode ficar perto do fogão. Ele vai ouvir e vai entender. Porque muitos incêndios de casa acontecem através desse descuido da cozinha e muitos outros. Então, vamos continuar aqui, não é? Eu não vim aqui para fazer aula de madeiras domésticas. Vamos ler Lucas 24, essa mensagem, essa redenção foi despertada hoje pela manhã, no decorrer do nosso estudo da escola dominical, e nós estávamos andando, caminhando na Bíblia sobre as referências, e a minha atenção caiu aqui nessa referência que foi lida pela manhã.
Então diz assim a partir do versículo 3 do Lucas 24. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estágios, ou seja, por volta de 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo ter tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó, nécios e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-os e, tendo-o partido, deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde o acharam reunido os 11 e os outros com ele, aos quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta passagem
Espírito Santo me ordenou que fizesse a leitura agora, um pouco antes da pregação. Meus irmãos, tem algumas coisas que a gente precisa observar, e esta passagem aqui, como toda a Bíblia, ela é exortativa, ela é educativa, sobretudo, é edificativa, é consoladora, é transformadora, é abençoadora e contém palavras de salvação. Mas vejam, irmãos, no versículo 24, o versículo 13, começa uma narrativa de um assunto que já vem sido discorrido a partir do primeiro versículo do capítulo 24. Mas Jesus, quando se aproximou desses dois discípulos, que eles são, na verdade, os ícones dessa mensagem, são uma peça importante, são o start, e embora Jesus seja a figura principal, mas esses dois discípulos, eles são ícones da mensagem, ícones que chamam a nossa atenção, que nos provocam uma trajetória de raciocínio e de pensamento. Mas eu queria não perder a memória do que me chamou a atenção aqui, no versículo 18, que diz: porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Eles lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus do Nazareno. Expressão humana, nomenclatura que davam para Jesus. Mas você vai ver aqui a diferença na parte educativa e na parte exortativa e construtiva da palavra nessa mesma mensagem. E aí Jesus, no capítulo 20, no versículo 25, fala assim: então lhes disse Jesus: ó décios, ó tolos, ó distraídos, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não ouvia que o Cristo, os homens se referem a Jesus, aquele Jesus do Nazaré. Aqui embaixo, Jesus, quando entra no contexto da explicação, do esclarecimento, ele se apresenta, se identifica como realmente ele é nessa passagem, o Cristo. Isso faz diferença, irmão, para o entendimento, para a compreensão da pessoa de Cristo, daquilo dos propósitos para os quais que Cristo, o Senhor Jesus, veio à Terra. Ele, como pessoa, como um membro da sua família, ele era o jovem Jesus, o homem Jesus, o menino Jesus, o Nazareno, aquele que nasceu lá em Nazaré, oriundo de Nazaré. Mas aí vem falando, quando Jesus chama a atenção no versículo 25 dos discípulos que estavam desatentos, e certamente esses discípulos aqui, os comentários fazem menção de que eles faziam parte do ciclo íntimo do discipulado de Jesus, mas eram desistentes, eram naquele momento refratários, estavam desapontados. Desapontados com quem? Desapontados com aquele que ele esperava, de quem ele esperava a messianidade, a ação do Messias, do Redentor. Mas ele estava pensando uma redenção política, uma redenção nacional. Mas Jesus veio não para uma redenção, somente para uma redenção nacional, mas Jesus veio para uma redenção da humanidade. Jesus veio para a redenção da criatura, em suma, no melhor da expressão da palavra. Jesus veio para a redenção da criatura de Deus, eu e você. Não da redenção de uma nação.
Então, eles estavam aqui, seguindo a Jesus desde tanto tempo, como eles faziam parte do ciclo íntimo do discipulado, eles caminhavam com Jesus, conviviam com Jesus, ouviam Jesus falar, mas não entendiam Jesus falar, ouviam Jesus explicar, mas não compreendiam o que estava sendo explicado. É como muitas vezes nós vamos da escola de álgebra, a escola de física, a escola de química, as mais difíceis, né? Ou então a escola de direito institucional, aí nas aulas de direito internacional, aí você está lá, aí o mestre vai todo empolgado, faz forma e faz dissertações, e a gente vai lá, assiste às aulas, às vezes 3 horas de aula, 1 semana de aula, 1 mês de aula, e chega o dia da prova, aí eu chego aqui, eu sou estudante de direito internacional, chego aqui, o pastor Benemodia, o meu colega de turma, fala, pastor Benemodia, 1 mês de aula, o professor explicou tudo, mas eu não sei o par da vida. Eu não sei nada, eu não sei nada. Sei isso expressão. Eu não sei nada, não entendi nada, não compreendo, não consigo entender. E acontecia isso, Jesus falava, mas não era Jesus falando, estava falando, Jesus estava falando para dados de compreensão, necios, todos. Jesus estava falando para pessoas embrutecidas espiritualmente. Eram discípulos, tinham mais sensibilidade, um pouco mais de sensibilidade do que o restante da comunidade daquela época. Mas chama a atenção esse detalhe, meus irmãos, dessa distinção, da identificação da pessoa de Cristo. Os discípulos identificam Jesus como Jesus o Nazareno, aquele que deveria restaurar o reino a Israel. Era isso que eles esperavam, somente isso. Eles entendiam. Aí Jesus fala, será que vocês não entendem, não entenderam? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E aí Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quantas vezes, irmão, a gente vem à escola dominical? Quantas vezes, aliás, terça-feira passada, foi que tinha tão pouquinha gente, muita gente esqueceu do endereço da igreja da terça-feira. Mas alguém já lembrou, que bom, vocês lembraram o endereço da igreja. Mas olha, não esquece o endereço da igreja não, e volta na terça-feira, porque o seu lugar aqui está guardado, o seu lugar aqui é reservado, é teu. Não ceda o teu lugar para outro inconveniente. O lugar é teu, o lugar foi o Senhor que te deu, prima pelo teu lugar, não sai da tua posição. Esses discípulos aqui saíram da posição dele. Se eles faziam parte da íntima, do colegiado íntimo de Jesus, e aí eles estavam lá na hora da crucificação, durante todo aquele percurso do martírio, da via cruz de Jesus, e estavam lá, e acompanharam Jesus muitas vezes, e viram Jesus operar muitas maravilhas. Certamente souberam que Jesus andou sobre o mar, ou souberam que Jesus acabou as tempestades, souberam que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, souberam que Jesus ressuscitou Lázaro, mas para a percepção deles, não foi suficiente para solidificar, para amalgamar, firmar a firmeza na sua fé. Vocês perceberam? Vou ler novamente. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios. 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. Esses 2 discípulos haviam desistido.
Jesus já havia dito para eles algumas vezes que iria ressuscitar. Era necessário que o Filho do Homem padecesse e morresse pela remissão dos pecados da humanidade, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Não tinha um sinal de esperança, tinha uma expectativa. Esperança é muito superior do que a expectativa. Esperança é firme, é uma certeza que você espera que venha. Expectativa pode ser e pode não ser. Você está na expectativa, está expectando, né? Daí, vamos ver se dá certo ou não dá. Isso é expectativa. Quem tem expectativa não tem compromisso. Não tem compromisso firmado com aquilo que está bom. Mas quem tem esperança está ligado, está contaminado com aquilo que está prometido e que vem. Por isso que a esperança de Jesus é a grande e inabalável certeza de que Ele voltará nos buscar para as mansões celestiais. Não vamos desistir. Não desistamos, irmãos. E aqui está, Jesus está mostrando aqui, que o Lucas está escrevendo aqui, através dessa palavra, que está retratando um procedimento, um comportamento de Jesus, que 2 dos seus discípulos desistiram. E aí o que Jesus faz? E aí me chama a atenção, Marcelo, o hino 156, o bom pastor. Jesus falou, não acredito, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Jesus havia morrido, padecido, sofrido, ressuscitou e já estava glorificado. E aí ele percebeu da sua onisciência que aqueles 2 discípulos estavam desapontados, como eu já o falei, estavam entristecidos, perderam o ânimo, perderam a esperança, desesperançados. Sabe uma coisa? Eu não volto para a igreja. Não, terça-feira já não tem mais ânimo. Não. Muitas vezes, por você julgar que toda terça-feira é aquele culto assim, bem singelo, é aquele culto bem tranquilo, bem vazio, mas tem uma palavra sólida e viva guardada para você. E se você não vem, você perde a palavra, você perde a edificação, você perde o despertamento. E se por acaso você está caminhando por um caminho incerto e deixa de vir a terça-feira para ouvir a pregação da palavra, você vai continuar caminhando pela incerteza. Mas se na incerteza você resolve dar um crédito e vir fazer o seu caminho rotineiro, boa igreja, mas vem pela rotina, mas vem estar aqui, porque o Espírito Santo se aproveitará dessa oportunidade e vai falar para você, vai te edificar, vai te despertar, você vai mudar de posição e vai seguir diante, não vai abandonar a fé. Esses discípulos abandonaram a fé por um momento. E aí, Jesus percebendo isso, interessante, tantos dos outros foram buscar a Jesus, as mulheres, Maria Madalena foi lá no sepulcro, e aí chegou lá e encontrou, olhou assim, encontrou o túmulo vazio, e fala João, e anuncia João que Jesus chegou, e com aquela voz tenra e amável, aquela voz amorosa, chegou Maria. Você assustado com essa voz? Rabone, mestre, olha, ela foi buscar Jesus. Estava desalentada, mas não estava desapontada. O crente pode ficar desalentado. Não te preocupe pelo seu desalento. O Espírito Santo te conforta. O Espírito Santo te consola. O Espírito Santo te levanta. Mas não se desaponte. Porque desapontar é perder a crença, perder o crédito. Não dá mais crédito. Esses discípulos estavam desapontados. Mas Jesus percebendo, e aí, como eu estava dizendo, Pedro escorreu, João ultrapassou Pedro, olhou o sepulcro, não viu Jesus. Voltou para a reunião dos íntimos e foi lá, realmente, ele não está lá. Os meus olhos estão, o
o leão está no mesmo lugar, mas ele não está lá. Então tudo indica que ele ressuscitou. Mas aonde que Jesus foi? Foi quem estava com a esperança firmada? Foi ao encontro de quem estava com a esperança firmada? Jesus foi ao encontro daquele que estava firme na sua esperança? Pedro e João sabia, as mulheres já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Não, para nós basta, ele ressuscitou, é o bastante. Mas daqueles 3 anos e meio perdi, larguei o emprego, larguei a família, larguei a faculdade para seguir o caminho, não deu em nada, e aí Jesus, eles começando, experimentando aí um beijo daquilo que eles tinham guardado em seus corações, das palavras de Jesus, e chega Jesus, ora, de que é que vocês estão falando, que vão aí discutindo e conversando pelo caminho? Ora, tu não sabes? Tu és o único que aqui em Jerusalém, chega em Jerusalém, não sabe os últimos acontecimentos. Francamente, que distração a tua. Certamente, eu estou aqui parafraseando. Ora, eles deram uma postura em Jesus. Aí Jesus, quais assuntos? Vem para me atrapalhar. E Jesus perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de tudo, de todo o povo. Olha, irmão, Jesus falou várias vezes que Jesus era filho de Deus, mas eles não identificam Jesus aqui como filho de Deus. Ele fala, olha, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes o mataram, ora, nós esperávamos que ele fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. É verdade? E alguns foram lá no sepulcro e apareceram no sepulcro. E outros confirmaram. Então Jesus lhe disse, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não confiam que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí Jesus foi recapitular. Jesus deu. E aí é algo que os pais não gostam. Tem os alunos muito bem. Recuperação. Jesus deu uma recuperação para aqueles dois discípulos. Jesus foi atrás dos desistentes. Jesus foi atrás dos que estavam ao caminho da reprovação. Jesus foi atrás daqueles que estavam algo se reprovando. Jesus fala, nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, por todos os profetas, expondo-lhe a seu respeito, e que constava em todos. Aí Jesus, antes desse episódio, falou para os discípulos, também foi mencionado aqui. Jesus estava sendo questionado, estava sendo arguído pelos fariseus. Aí Jesus falou para ele, errais, por não conhecer a Escritura, poder de Deus. E outro caminho, Jesus falou, examinar a Escritura, mas os dar nela a vida eterna. Mas não pode dizer uma coisa para você examina a Escritura para buscar a vida eterna. Mas as Escrituras testificam deles, são delas que testificam. E certamente esses discípulos não viram essa exclamação de Jesus para os fariseus. Examinar a Escritura e cuidar dela. Jesus estava falando dele, que estava nas Escrituras. E os discípulos consideram como? A nossa reflexão aqui, irmãos, é sobre a nossa condição de crentes, a nossa condição de fiéis.
Eu ia utilizar uma expressão, mas não vou, não. Eu quero abster da expressão que veio a minha mente para falar. Mas, crentes fiéis, nós, se eu perguntar, é mais fácil perguntar, quem não tem uma Bíblia do que quem tem a Bíblia? Todos vão dizer que tem a Bíblia, todos vão apoiar a Bíblia. E alguns vão pegar alguns, mas vão pensar que a Bíblia, sabe, vai a escura, porque cuidado com a vida eterna. Sim. Mas vamos conhecer Jesus. Nós temos que examinar a Escritura para conhecer Jesus, para saber o que Jesus tem para nós, o que a Bíblia promete para nós, promete Jesus. Qual é o caminho? Jesus disse que Ele é a verdade, o caminho, mas nós precisamos entrar nesse caminho, porque esses discípulos aqui, eles saíram do caminho, eles estavam lá reunidos com os discípulos, com os íntimos lá, mas eles desistiram de esperar. E essa hora, eu vou saindo, eu vou indo embora, usando algumas expressões, né? Como diz aí a garotada, vou sair da fora, né? Brincando, assim, eu vou vazar, porque não dá mais para esperar, eu tenho uma coisa a fazer, e Jesus não vem. Mas Jesus havia chamado esses dois discípulos, assim como Jesus te chamou. Você não está aqui porque você quis vir. Você não está aqui porque hoje sobrou um tempo e você resolveu vir. Você não está aqui porque teve saudade do pastor Gesiel e veio revê-lo. Você que está aqui, e muito menos provável, com certeza, porque soube que o pastor Adelmo ia pregar. Não, você está aqui porque Jesus te trouxe, porque o Espírito Santo te chamou. Mas eu não ouvi, não seja tolo, foi pregado aqui que muitos livramentos nós já recebemos hoje e não percebemos. Certamente eu subi ali pela cachoeira e quando chegou ali no cruzamento da igrejinha, tinha ali 2 carros do bombeiro. O caminho estava livre, eu passei com certa cautela e passei direto. Mas será que eu nem me preocupei de olhar uma possibilidade de um perigo, de uma possibilidade de um acidente, ou uma possibilidade de um imprevisto? Eu passei direto. Mas porque o meu Senhor estava na frente. E certamente Ele proveu a segurança, proveu o livramento, se caso tivesse algum acontecido. Mas tem gente que morre. E aí, porque foi bênção de Deus. Mas Ele está trabalhando para nós. E Ele te trouxe aqui. Ele veio aqui para você ouvir a palavra de Deus, não ouvir a minha palavra. Certamente você está pensando em desistir. Certamente você está desanimado, quer retroceder. Não faça isso. O Senhor já te endireitou, já te endireitou no caminho dele. Não saia, não puxe no atalho, não desvie, não olhe para trás. O Senhor não se agrada, não se compraz daqueles que recuam e muito menos daqueles que olham para trás. E a Bíblia tem recomendações, tem exemplos bem sustentáveis daqueles que olharam para trás. Não vale a pena. Agora que você encontrou o caminho, nós todos estávamos sem caminho errante, caminhando por esse mundo. Aí, vamos a caminho sempre é bobagem. Todos os caminhos dizem o ditado popular que todos os caminhos dão a Roma, e Roma está em lugar nenhum. Mas todos os caminhos dão a Roma, e Roma dá lugar nenhum. Mas só Jesus Cristo é o caminho. Só Jesus Cristo é o caminho pelo qual nós vamos alcançar a vida eterna. E eu quero te dizer agora, nesse momento, vida eterna é algo especial que Deus criou para mim e para você. Mas o pecado, a ação do pecado roubou da humanidade a certeza e a garantia da vida eterna. E com essa perda dessa garantia, dessa originalidade para a qual o Senhor nos criou para o louvor da glória dele. E se o Senhor é eterno, o Senhor não iria criar pessoas para ser substituíveis na sua glória. A glória do Senhor é permanente, a glória do Senhor não é eventual, a glória
do Senhor não acontece quando o sol está brilhando e quando o tempo está bom. Não, independente de qualquer circunstância, a glória do Senhor está com ele para sempre. E nós fomos chamados para louvor da glória dele. E se nós fomos chamados para louvor da glória dele e fomos criados para essa finalidade, isso quer dizer que nós fomos criados com a garantia, com a característica da eternidade a partir da nossa criação. Mas o pecado roubou essa eternidade. Então Jesus veio para restaurar, para refazer a minha perda, refazer a minha condição de homem eterno, criatura eterna de Deus, para o louvor da glória dele. E ele me salvou todos que aqui estão e quer salvar você. Se você ainda está resistente a servir, a buscar e a seguir a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você precisa tomar uma decisão hoje. Você não pode descuidar da sua vida, a sua vida aqui, a sua vida, a minha vida nesse momento aqui, essa vida que está exposta, está exemplificada nesse corpo, através da minha voz, através da minha respiração, através do meu movimento. Essa vida, ela se findará, mas a vida do meu espírito, da minha alma, ela continuará. E se ela não tiver uma garantia de eternidade, ela vai perecer, ela vai continuar eterna, mas no perecimento do pecado mortal. Você está entendendo isso? Ficou meio duro, mas eu tenho que dizer, eu não posso esconder a verdade. Verdade não é para ser escondida, verdade é para ser dita, verdade não é para ser omissa. Vamos omitir a verdade, eu não quero mentir, mas eu omito a verdade. Então, está errado. Deus quer abraçar, porque omite a verdade para não falar, para não expressá-la, está com medo da verdade. Nós não devemos ter medo da verdade, porque a verdade não condena ninguém. A verdade salva, a verdade liberta, a verdade isenta, a verdade dá rendição a qualquer um que quer segui-la. E Jesus declarou: eu sou a verdade e a vida. Só Jesus. Muito bem. Mas o pastor Gesiel falou de coração. E coração, é uma casa. É a casa que as nossas emoções, nossos sentimentos, é caracterizada pelo coração, o centro da vida, né? Nosso coração. E a palavra diz que o Espírito de Deus habita em nós, habita em nosso coração. Estou para ver alguém que não tenha preço, não tenha cuidado pela sua casa. Deixa a sua casa desleixadamente, sem tratamento, cheia de muro, cheia de bolor, cheia de sujeira, a casa cheia de teia de aranha. É uma pessoa que mora no casa que está desalentada, não tem prazer na morativa, mas que tem prazer pela sua morativa. Cuida da sua casinha, pode ser um palácio, pode ser uma mansão, pode ser uma casa média, pode ser uma casinha simples, uma capela. Eu fui, meu irmão, amor pelo trato, abro um parênteses rapidamente, por causa da casa. Eu fui numa missão missionária com os companheiros, fazer uma missão lá em Minas Gerais, no sul de Minas. Ali, daquele lado ali do Rio Pomba, né? Minas Gerais, conhece a Minas do Rio. E nós fomos lá, o missionário que nos levou, nós fomos lá conhecer a igreja, a comunidade, tinha uma congregaçãozinha. Aí eu olhei a irmã, e pastor, vem abençoar, me dá aquela tradição, vai a bênção aí, pastor, me dá pega a bênção aí. Aí eu fui, prestei a minha reverência para nos escandalizar, mas prestei a minha reverência. Eles chãozinho, parte, barro vermelho, parte, os banquinhos de bambu, só aceso, limpinho, uma toalhinha branca aparecendo
já bem ralinha aparecendo no fundo da mesa de madeira, de caixote, bem tudo, um jardim de flor, um vidrinho de azeite, uma coisinha de azeite a jarro. Olha, a gente está cuidando bem dele. Aí agora vocês vão lá em casa. Aí vamos na casa da irmã. Isso foi a congregação. Foi na casa da irmã. Leonardo estava comigo. Já contei isso para ele. Mas o Leonardo estava comigo. O Leonardo tinha o quê? 11 ou 12 anos. Ou 9, 10, não sei exatamente. Aí eu dizia, Leonardo era comigo. Aí a irmã, vem tomar café, vem tomar café. Aí olhamos assim, pelo despejo, um pano assim, pastor, senta aqui, senta aqui. Tinha 3 pastores. Senta aqui, pastor, senta aqui. Senta. Menino, deixa o pastor sentar. Menino era o Leonardo, né? Descia lá atrás. Aí, Leonardo ficava lá. Eu vou trazer café para vocês. Aí, era mais ou menos uns 3 anos atrás. Veio aquele cafezinho. Transparente. Parecia ser chá de erva doce. Na roça, hein? Parecia chá de erva doce. Ah, pastor, daqui a pouco. Aí ela veio com uma colher, média, para todos vocês, pastor, tá? Daqui a pouco. Não, irmão, você está. Aí o pastor Laí estava junto. O pastor Laí era da roça. Eu estou acostumado a tomar esse café gostoso de açúcar. Eu não preciso de açúcar. Açúcar para ninguém da cidade, eu sou da roça. Aí temperou a situação. Vai na casa. A mesa da casa era uma mesa de bambu. Banquinho. Era 4 bambus. Engraçado. Escola. Mas aquele chão estava limpinho. Uma cortininha pendurada da mulher. Uma cortininha da outra. Uma cortininha na porta da. Entre aspas. Muito rico. Na porta da casinha. Banheirinho. Que era assim, era lá fora. Não era dentro da casa, era lá fora. Quintalzinho guardinho, tudo limpinho. Está tudo limpinho. Nós somos cuidadosos, nós somos zelosos. E ela falando, de fato, vocês precisam ter zelo também no coração de vocês. Porque Jesus quer mora no coração de vocês. E vocês têm que cuidar desse coração. Não pode deixar entrar nenhuma sujeira. Não pode deixar crescer teia de aranha no seu coração. Bebê, entrei, né? Bebê, vou perder a viagem. Aliás, uma viagem longa, né? Cansativa. Então, mas eu já quero dizer, com toda aquela simplicidade, com aquela toda a pobreza, manteve o maior orgulho de mostrar. Aí o cafezinho, aquela aguinha transparente, nós não temos como. Tem farinha aqui. Eu passei a farinha aqui na gordura e fiz uma farofinha para vocês, tomam com café. Aí eu olhei para o Leonardo, toma, irmão. Sério, pai? Sério. A irmã percebeu. Tem uma gostosinha pro menino. Olhava para os uma gostosinha. Fala sua gostosinha. Gosta de café com farinha? Gosta de nada? Mas ele era menino, irmão. E ele entendeu. E Deus falou por ele: agora eu gosto. Ele entendeu a mensagem, ele entendeu a imposição e falou: agora eu gosto. E ele chegou em casa, irmão, chegou em casa alegre, ele fez aquela toda que é papo. Dá um dinheiro para ele. Dá um dinheiro. Ele me forçou a deixar todo o meu dinheiro lá na viagem que eu tinha, deixar com aquelas irmãs. Aí ele chegou em casa, primeira vez ele soltou lá, como subiu a escada do prédio onde eu morava, correndo. Mãe, eu quero te contar uma coisa. Aprendi a tomar café fraco com farinha. E como é bom fazer uma viagem missionária, né, Leonardo? A simplicidade, a sinceridade daquela irmã mudou o coração daquela criança, mudou o entendimento daquela criança. A sua casinha, o seu coração limpo, o seu coração puro, bem preparado
para o Espírito Santo morar, vai mudar a vida dos seus vizinhos, vai mudar a sua vida, vai mudar a vida do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu cunhado, da sua cunhada. O seu coração precisa estar preparadinho, e o Senhor está prontinho na porta para entrar. Ele não vai entrar sem que você convide. Você tem que convidar o Senhor, te convidar, você tem que convidar o Senhor para entrar no seu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus aqui não está mencionando qual é a casa. Não é a casa bonita, não é a casa de 2 andares, não é a casa no subsolo, não é a casa sem telhado, não é a casa coberta com plástico, com dona. Não, Jesus está dizendo que eu entro na sua casa. Jesus quer sentar à mesa, irmão. Viu aqui do Evangelho de Lucas o que aconteceu? Quando Jesus foi pelo caminho, foi instruindo os seus discípulos, recuperou os seus discípulos. Depois que os discípulos estiveram com Jesus, o ânimo dele mudou. E eles falaram um para o outro. E aí, na hora do partir do pão, e eles fizeram Jesus sentar à mesa. E Jesus tomou a iniciativa. Pega o pão. Essa iniciativa seria do dono da casa. Mas Jesus pega o pão. Ele assume a liderança. Ele assume a propriedade daquela casa naquele momento. E ele pega o pão. E assim você tem que fazer. Deixa Jesus entrar na tua casa. E Jesus assume o governo. Assume a propriedade. E a sua casa não vai ser mais sua. Vai ser casa de Deus. Tem que dar essa oportunidade para você, para Deus morar na sua casa, morar no seu coração e morar na sua casa. Tem que fazer isso, você precisa tomar essa decisão. E Jesus entrou, e naquela casa sentou à mesa, pegou o pão, partiu o pão, deu graças, e no que Jesus deu graças, os olhos dos discípulos desconfiaram, e eles perceberam que era Jesus, e Jesus se ausenta espiritualmente, Jesus desaparece. Aí vem a grande declaração: porventura, pastor Pedro de Bodi, pastor Gisel, irmão Martim, será que não ardia o nosso coração quando pelo caminho nós começamos e eles explicando a escritura? Irmão, se o teu coração não arde, não desperta nenhuma atenção, nenhum aquecimento, quando você abre a Bíblia para ler, dobra o seu joelho, busca o Senhor, ora o Senhor, consagra, porque tem que ter uma mínima reação quando você abre a Bíblia para lê-la, porque ela é Espírito e verdade. Quando é aberta, o Espírito Santo se manifesta e a verdade aflora ao seu coração, aflora aos seus olhos, e o seu coração vai arder. Mas não estava no caminho, Jesus não estava presente. Quem disse que Jesus não estava presente? Ele estava caminhando, disse que era o povo que era Jesus, falaram de Jesus, denominaram Jesus como um nome qualquer. Depois que Jesus disse, abriu a escritura para ele, ardia o coração. Abre a sua Bíblia, não deixe a sua Bíblia empoeirada, não fique só no Salmo 91, não fique só no Salmo 93, não fique só no Gênesis 1, não fique só no João 3,16, vai mais adiante e passa a folha e busca, e o Senhor vai te esclarecer, o Senhor vai trazer luz aos seus olhos, ao seu entendimento, e você vai encontrar Jesus. Achei Jesus me viu, eu pensei, que é assim que domingo canta. Achei, aí eu vi Jesus me viu. Irmãos, Jesus deu aqui uma demonstração do bom pastor. Ele disse, na sua trajetória, no seu ministério terreno, ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele deixou seus discípulos lá, apreensivos pela sua morte, que estavam sofrendo. Ele deixou lá, mas ele foi no caminho, correu atrás daqueles discípulos desapontados, desistentes, que desistiram, foi lá buscar. Um bom pastor buscou-me. Um bom pastor foi lá buscar discípulos, e aí eles descobriram que era Jesus. Quando abriram os olhos, é Jesus. E descobriram que o coração ardia, e rapidamente esqueceram até do lanche, porque eles sentaram para comer. E diz a escritura aqui, no versículo, deixa eu ver aqui, eu desmarquei, diz a escritura aqui, de imediato, e na mesma hora que eles despertaram que era Jesus, levantando-se, voltaram para Jerusalém.
Eles fizeram o caminho de ida para cá, de Jerusalém para cá, mais ou menos 11 quilômetros, daqui ao Alcântara, a pé. Aí foram desalentados porque tinham perdido Jesus. Mas pelo caminho Jesus os achou. Jesus teve piedade dele. Você ainda está no caminho. Jesus está te achando hoje. Jesus está te achando agora. E aí, Jesus o achou ele. E depois eles reconheceram a Jesus. Quando eles descobriram que era o mestre, eles não pensaram, não levaram em conta, não consideraram a grande distância, não consideraram o cansaço, não consideraram o inchaço dos pés, a dor dos pés, fizeram o mesmo caminho de volta. E talvez, certamente, correndo, agora não andando desalentado, correndo, vamos para que Jesus vive, Jesus ressuscitou, Jesus está no nosso meio, Ele não desistiu de nós, Ele não desamparou, Ele não desprezou, Ele está aqui, Ele veio, Ele ressuscitou. Hoje, quando eu vim para a escola dominical, passaram por ele o vereador do colo, uma senhorinha muito simpática, foi 5 senhoras, cada uma com uma folhinha de palmeira, cada uma com uma folhinha de palmeira na mão. Já por isso, para comemorar o dia. E daqui a alguns dias, da Convenção Católica, alguns dias, a Convenção Católica está celebrando, rememorando, fazendo memória da crucificação da paixão de Cristo. E no domingo seguinte, é a ressurreição. Mas nós estamos nós estamos na ressurreição. Nós não queremos saber de outra coisa. E o que eu quero saber é que Jesus morreu para me salvar e para me salvar. E essa morte já está realizada. Essa morte já foi feita e já foi vencida, porque Jesus ressuscitou. E Deus nos abençoe.